Este caso de Manuel Pinho tem, de facto, um lado histórico. É a primeira vez que se descobre que um ministro da República Portuguesa recebeu, enquanto foi ministro, um pagamento mensal de um dos principais grupos económicos portugueses, na altura, o Banco Espírito Santo. Confesso que me lembrei ontem de Isaltino Moraes, que em 2004 foi descoberto a conta da Suíça, a famosa conta da Suíça, na altura do primeiro aniversário do governo de Durão Barroso. É de facto uma coisa extraordinária, como é que é possível, e eu fico realmente com muita curiosidade de ouvir a explicação de Manuel Pinho para este pagamento mensal entre 2005 e 2009, sempre da mesma quantia, de 15 mil euros, do Grupo Espírito Santo. Qual será a razão para este pagamento? É uma ótima pergunta e realmente eu não percebo porque é que não há resposta, porque já se passaram quase 24 horas desde que nós publicámos a notícia, não é? Foi ontem por volta do começo da tarde. Na altura, o Manuel Pinho e o advogado Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, não quiseram comentar. Aliás, é a primeira vez nas várias peças que nós fomos fazendo sobre este caso em que Manuel Pinho não quis comentar uma notícia. Passaram-se 24 horas e não há explicação. Quer dizer, vamos imaginar que existe uma explicação muito óbvia, muito inocente para isto tudo, não é? Claro, só pode, não é? Tem que ser uma explicação inocente. Porquê é que não a deu? Este argumento de que está à espera de ir falar ao processo, mas porquê é que há de estar à espera de ir falar ao processo? Se tudo é tão fácil de explicar, como imaginamos que será, porquê é que não explica? Olhem, eu recebi esse dinheiro porque... Não sei, não faço ideia. Mas ele poderia dizê-lo, não é? Não diz. Acho estranhíssimo. O que eu acho aqui é que importa também realçar que, além disto envolver Manuel Pinho e de envolver, mais uma vez, o BES e Ricardo Salgado, que vai ser constituído arguido também no caso EDP, envolve a EDP, ou seja, também há mais uma grande empresa que desta vez parece claramente implicada num processo em que, pelos vistos, se envolvia todos os grandes empresários e as grandes empresas da economia portuguesa, como também grandes figuras, quer da política, quer da economia nacional. E isto começa a ser realmente uma teia de interesses demasiado poderosa, que parece toda interligada e que falta apenas unir pontas para se perceber essa interligação. Ou seja, há aqui claramente uma rede de interesses instalada em que se percebe que todos estavam ao serviço de todos por causa de alguma coisa que ainda falta descobrir o quê. É curioso que estamos a falar sempre de homens do Grupo Espírito Santo, ou seja, estamos a falar de Manuel Pinho e de António Mexia, que Manuel Pinho foi administrador do Banco Espírito Santo, da Comissão Executiva, portanto, administrador de topo, e de outras sociedades internacionais do Grupo Espírito Santo. António Mexia também foi, e estiveram juntos no Grupo Espírito Santo durante os anos 90, uma parte destes anos 90, que de facto cá a investigação também realça. Realmente, é como a Filomena acabou de dizer, realmente aqui faltava a peça da EDP, faltava a questão do link de António Mexia e a ligação de Ricardo Salgado a todos estes casos. Em relação ao que o Miguel disse há pouco, também queria só dizer o seguinte, que me parece interessante. Manuel Pinho era um administrador do Banco Espírito Santo muito bem pago. Sim, daí a reforma que tem, não é? Daí a reforma que ele exige ter ainda hoje por causa de ser tão bem pago. Exatamente. Era muito bem pago, ele perdeu muito dinheiro para ir para Ministro da República, para Ministro do Governo da República, como ouvimos sempre, muitas vezes, dizer destas pessoas, destes gestores, que são muito bem remunerados do setor privado, eu vou perder muito dinheiro para ir para o setor público. Nesse contexto também fica ainda mais curioso de ouvir a explicação do Manuel Pinho, porque ele recebe dinheiro do seu antigo empregador. Isto é muito curioso, porque ele está no Banco Espírito Santo, no Grupo Espírito Santo, sai para o Governo, ele próprio afirmou ao Observador que cessou qualquer ligação ao Grupo Espírito Santo naquele momento, em março de 2005, sai do Governo em 2009, volta a trabalhar para o Grupo Espírito Santo, salvo erro, em 2010, segundo as declarações que ele fez também ao nosso jornal, e sai em 2014. Ele esteve sempre a receber do Grupo Espírito Santo. E depois há aquele dado curioso de que ele vai para trabalhar, não é? Dar aulas num curso curiosamente pago, ou pelo menos subsidiado, como ele diz, não pago, em grande parte pela EDP. Ou seja, há aqui, é que tudo, uma ligação é fácil. Não, e depois há um outro ponto, um ponto político, que é isto, obviamente, até chegar a tal explicação inocente, não é? Sim. Que seguramente também explicará porque é que o dinheiro circulou de offshore para offshore e não circulou, por exemplo, de forma mais clara, sei lá,
em envelopes, por exemplo, que é uma coisa que também costuma acontecer regularmente e que é normalíssima. Podia ter havido um envelope que era entregue por alguém. Não há explicação nenhuma. Enquanto não houver essa explicação, isto obviamente coloca uma sombra sobre as decisões tomadas naquele governo. São muitas. E eu hoje, nós estamos a gravar isto na sexta-feira à tarde, acabou de falar José Sócrates numa conferência de imprensa, eu pensei que ele ia falar para defender a honra do seu governo e dizer, não senhor, estão aqui, agora existe esta coisa destas transferências, mas o meu governo tomou decisões absolutamente acima de qualquer suspeita no Ministério da Economia. Sim. Mas não falou disso, só falou mais uma vez de conspirações. Sim, não, e da perseguição política e dessas coisas. E de venalidade. Isto, à luz deste processo e daquilo que o Luís Rosa ontem escreveu naquela peça, aquele processo muito complicado e técnico de perceber das rendas excessivas da EDP ganha uma outra dimensão completamente diferente. Até agora era um processo que parecia muito técnico e que ninguém conseguia entender ou decifrar de facto de que lado estava a razão e que neste momento coloca um grande diferendo entre o atual governo e a própria EDP e o Mexia contra o António Costa, neste momento ganha uma outra dimensão, porque percebem-se aqui uma série de, afinal, aquelas rendas excessivas e a forma como aquilo foi tudo negociado, eu pelo menos não fico tranquila quanto à transparência que parece ter existido nessa negociação. Sim, mas como o Luís ontem chamava a atenção, agora vai ser toda a gente ouvida, não é? E, portanto, agora vai toda a gente ser ouvida no processo, não é? Vai toda a gente ser ouvida no processo, todos vão ser confrontados com os factos que a investigação lhes imputa. Não só o Ricardo Salgado vai ter constituído de arguido, como todos os outros, António Mexia, João Manso Neto, todos os outros arguidos vão ser finalmente confrontados com os factos. Deixa-me só dizer uma última coisa que me parece interessante. De acordo com as suspeitas das investigações, aqui não estamos a dizer que é a nossa suspeita, estamos só a relatar as suspeitas do Ministério Público, seja da Operação Marquês, seja do caso EDP, há aqui um paralelismo que se pode fazer, comparando, enfatizo mais uma vez, as suspeitas das investigações, que é o seguinte: na Operação Marquês, o Ricardo Salgado é suspeito de ter corrompido José Sócrates para manter o controle sobre a Portugal Telecom, controle do BES sobre a Portugal Telecom, e é suspeito de corromper 2 administradores da Portugal Telecom para manter esse mesmo poder. Neste momento, de acordo com esta linha de investigação do caso EDP, os procuradores do caso EDP também suspeitam que Ricardo Salgado terá pago a Manuel Pinho para manter benefícios da EDP, para manter uma política de benefícios em termos legislativos da EDP. É um paralelismo interessante, porque, ao fim e ao cabo, os administradores, os principais administradores do topo das nossas principais empresas dos últimos anos estão ligadas, ao fim e ao cabo, a estas práticas de Ricardo Salgado e acabam por ser ligadas indiretamente, sim, porque o Banco Espírito Santo acabou por beneficiar destes benefícios da EDP, enquanto acionista da EDP. Não é por acaso que lhe chamavam o dono disto tudo, não vamos também assistir a achar que era um nome absolutamente inocente, não era?